Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a saúde mental. Eu estudo sobre gestão da emoção e quero ensinar um pouquinho para você. Eu sou professora, sou pedagoga, pós-graduada em educação especial e estudante de gestão da emoção. E quero ensinar para você. Então, eu quero usar, não é o que eu acho, mas é baseado nos princípios milenar. Falo para você que os princípios milenar, ele me encanta, porque ele é escrito há 2000 anos e é atual, né? Quando nós vamos estudar a psiquiatria, tudo que está na psiquiatria, tudo que está na ciência, a Bíblia nos ensina, né? Então, nós temos que pôr em prática, temos que reconhecer, buscar conhecimento, né? A palavra do Senhor diz, amai o conhecimento. E a cada dia eu me apaixono mais pela palavra de Deus. Então, baseado na palavra de Deus e na psiquiatria, eu quero passar alguma dica para você, tá bom? Então, assim, a palavra de Deus diz em Provérbio 18:1: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra o bom senso. Então, a palavra de Deus está nos ensinando quem se isola. Esse isolamento ele significa físico e também emocional, né? Porque muitas vezes tem dia que a gente não quer ver ninguém, tem dia que a gente quer ficar quietinho no nosso canto, isolado. Mas tá certo. Tem um dia que a gente precisa estar assim, tá tudo certo. Mas quando é no emocional e às vezes nós nos isolamos dos nossos pensamentos, porque nós não entendemos os nossos pensamentos, né? Então, quando nós não entendemos nossos pensamentos, não entendemos... Esses pensamentos estão gerando o quê em nós? Pode estar gerando medo, pode estar gerando ansiedade. E aí nós começa a pensar. Mas e o medo? O que é o medo? O que é a ansiedade? É tudo normal. Vou dar um exemplo prático para você. Eu vou falar da praia porque é um ambiente que eu adoro. Eu e toda a minha família, a praia. Por exemplo, quando chegamos na praia, deparamos com aquela paisagem maravilhosa de areia, de muita água, né? É uma paisagem linda. Então, quando chegamos ali, nós nos deparamos com a vontade de entrar na água e deparamos com aquelas ondas que às vezes dão uma sensação de medo, né? E eu conheço pessoas que gostam de entrar na água e ir lá no fundo desafiar aquelas ondas, né? Onde uns sente mais medo, outros nem tanto, outros às vezes tem que se controlar para não ir para aquelas ondas cada vez mais lá pro fundo do mar, né? E tem pessoas que só molham o pé, porque sente muito medo, não consegue nem naquelas ondas baixinhas, né? Por exemplo, eu conheço uma criança que quando era criança, tinha seus 6 anos, tinha medo de ir na praia. Então a gente tinha que colocar uma piscina e ela brincava só ali na piscina. Só que nós foi ensinando, ela foi aprendendo e venceu aquele medo. Hoje já tem que ensinar para ela que não pode ir na onda alta. Por quê? Né? Porque a onda alta nós está correndo perigo. E quando nós chega na praia, nós depara com aquela pessoa que não quer entrar na água porque tem medo. O medo tá o quê? Paralisando. Mas aquela pessoa que vai e respeita a onda, vai até onde pode, que você sabe que tem marcação na praia, você não vai lá nas ondas do jeito que você quer, você tem que respeitar, tem um salva-vidas lá para te ajudar, né? Então, assim, você tem que ir só naquelas ondas ali que você pode, que é o limite do seu corpo. Mas você não sente um certo medo quando vem aquela onda bem grande? Então, assim, aquele medo, ele é o quê? Ele é um alerta de proteção, né? É um alerta de proteção. Por exemplo, sentir medo é normal, todos nós sentimos. Mas e quando esse medo está exagerado? Ou quando a ansiedade está exagerada? Quando nós estamos pensando demais, né? Então, assim, na vida, eu sou pedagoga e sempre estudando. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Mas eu cheguei a conhecer, a ver o meu corpo que ele estava ficando muito cansado. Eu estudava demais e não conseguia aprender. Então, eu comecei a pensar, nossa, eu estou pensando demais. E fui procurar ajuda. Ajuda que eu fui procurar psiquiatra para entender a minha mente, né? E assim, eu aprendi que na vida, o psiquiatra,
Quando eu era criança, eu já ouvia isso. Psiquiatra, a pessoa só ia quando era doido, né? Tinha esse nome. Falar da forma que eu entendia, que a pessoa só ia no médico quando era doido, né? No psiquiatra. Então, eu cresci aprendendo isso. Mas, quando eu fui buscar conhecimento, eu falei, não, não sou doida. Eu preciso buscar direção de quem sabe mais. Então, aqui, eu aprendo com provérbios que, quando você isola, muitas vezes você se isola sem culpa, né? Você se isola, olha aqui, eu me isolava desse conhecimento porque eu não conhecia. Ah, se psiquiatra é para quem é doido, eu não sou doida, então não vou, né? Psiquiatra, psicólogo. Então, muitas vezes eu acredito que nós não fazemos as coisas porque não sabemos o que fazer, né? Nós aprendemos. E quando eu aprendi que não era criança. Eu não aprendi nem com os meus pais me ensinando, mas eu aprendi com algumas conversas que eu ouvia das pessoas, né? Porque criança, sabe, que a gente na fase de criança, a gente ouve muitos no nosso convívio ali o que as pessoas falam e a gente guarda na mente. Então, o doutor Augusto Cury, ele nos ensina como que esses pensamentos é guardado na nossa mente. E ele nos ensina que a nossa mente, ele dá o nome de memória RAM, né? Ela registra todos esses pensamentos. Por exemplo, o pensamento de quando eu era criança, que é um psiquiatra, a gente só ia no psiquiatra quando era doido, né? Então, minha mente registrou. Meus pensamentos registrou e eu achava que eu não era doida, não tinha necessidade, e não era mesmo, né? Tanto que não sou, né? Mas tinha necessidade de procurar aquele profissional. Então, eu não procurava. Eu era o quê? Egoísta. Eu também não sabia o que significa egoísmo, né? Porque, assim, eu não sei você, mas eu conseguia identificar muito egoísmo no outro. Eu conseguia identificar muitos erros no outro, mas não em mim. E eu falo para você que a palavra do Senhor não é para aprender a lidar só com o outro. É primeiro aprender a lidar com você, né? Então, por que tem um reconhecimento de identidade? Porque nós vamos reconhecer quem somos nós. Então, assim, eu reconhecia que eu tinha medo, eu reconhecia que o outro errava comigo, mas eu não conseguia identificar os meus pensamentos, identificar que eu também errava com o outro. Então, quando eu comecei a usar essa técnica do Dr. Augusto Cury, buscar primeiro a palavra, que é a palavra completa, e depois entender a minha mente, por que eu pensava tanto, eu aprendi que o Dr. Augusto Cury nos ensina, que é a mente registra tudo, no inconsciente. E aí nós levamos para a prática do dia a dia. Mas muitas vezes nós estamos vivendo uma coisa que é do inconsciente. E o que acontece com isso? Nós começamos a ficar ansioso porque pensamos demais. Então, assim, a minha mente, ela começou a pensar demais. Eu estudava, e muito conhecimento, muita informação, mas, porém, não conseguia entender tudo. Eu queria entender tudo de uma vez só, mas eu não conseguia separar que eu também precisava ser gestora do meu pensamento. Quais os pensamentos que eu devo manter e quais os que eu devo deletar, né? Eu não conhecia a minha mente. Então, eu comecei a conhecer a minha mente. Hoje eu quero ensinar para você. Que o Dr. Augusto Cury ensina que o nosso pensamento, ele mente, né? Quando nós registramos tudo no inconsciente, na memória RAM, aqui nós conseguimos abrir janelas, que é, nós abrimos janelas que são boas e janelas que são ruins, né? Isso é a construção do ser humano. Desde criança nós vamos registrando esses pensamentos. E aí nós temos que identificar esses pensamentos, ser gestora dos nossos pensamentos. O que é que nós estamos pensando? E aí eu pergunto para você, e hoje, o que é que você está pensando? Né? Vamos lá. E como identificar? Eu vou te ensinar duas formas de identificar esses pensamentos. Por exemplo, se alguém ferir você, né? Por quê? Porque a pessoa pode ferir de duas formas. A pessoa pode ferir de uma forma física e pode ferir de uma forma emocional, né? Que é com palavras. Então, se a pessoa ferir você, por exemplo, se a pessoa ferir seu braço, você vai olhar e ver o machucado, certo? E se uma pessoa ferir você na mente, ferir com palavras? Vai ter o mesmo ferimento, só que de forma diferente. Por exemplo, na mente vai ficar os pensamentos. Ah, aquela pessoa me feriu, eu vou ficar com raiva, eu vou levar mágoa pro coração e vai vir um monte de pensamento desorganizado, né? Então, o que ele nos ensina? Que quando nós passamos por esse momento que alguém nos ferir, nós temos que pensar.
E ele ensina 3 técnicas. Você tem que identificar esse pensamento. E aí você tem que questionar esse pensamento. Como? O que essa pessoa está falando? Fere aos meus princípios? É o que eu quero ouvir? É o que eu estou precisando de ouvir? Não. Se não, você fala, já que eu não penso igual ela está falando de coisas que não é o que eu gostaria de ouvir, o que eu tenho para fazer hoje, para digerir aqui, por exemplo, no meu trabalho. Isso é importante para mim ou não? Eu identifiquei, eu vou determinar. Não. Essa pessoa está falando isso para mim porque ela não está no dia bom. Então, se ela não está no dia bom, eu vou deixar ela no cantinho dela e eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Mas vou fechar. Primeiro eu identifico, depois eu questiono, depois eu determino que eu não vou ser igual àquela pessoa. Não é porque a pessoa está me ferindo que eu vou ferir ela, porque ela pode não estar no dia bom, né? Então, e aí, como que nós podemos identificar esses pensamentos? Esses pensamentos é quando nós procuramos ajuda. Eu falo do ajuda da palavra, quando você lê a palavra que você entende quem você é, da onde você veio, o que você tem que fazer para ser bom aí no que você quer para sua vida, o crescimento que você quer para sua vida. Pode ser em qualquer área da sua vida. Às vezes você não quer crescer, você só quer ficar em casa. Eu já construí uma família, eu quero só cuidar da minha família, eu quero estar bem comigo mesmo. O que eu preciso fazer? Você precisa ler a Bíblia. E você precisa buscar um profissional se você não estiver conseguindo identificar esses pensamentos. Né? Porque eu procurei um profissional para identificar, para me conhecer. Por que os meus pensamentos pensam tanto assim? Eu pensava demais. E é normal, todo mundo pensa. Só que hoje eu aprendi que eu questiono aquele pensamento. O pensamento vai me acrescentar em quê? Se o outro está falando de mim, por quê? O que eu tenho a ver com o que o outro está falando? Nada. Então o outro não está num dia bom, né? E eu vou esperar que ele melhore, que ele cuide dele. E é isso, eu vou seguir a minha vida. Então nós temos que identificar os nossos pensamentos. E nós temos que entender que quando nós pedimos conselho, quando nós buscamos de profissionais, nós estamos nos ajudando. Nós estamos identificando os nossos pensamentos. O primeiro passo para nós identificar é quando nós procuramos ajuda, né? Então, quando nós procuramos ajudas e você tem facilidade para ouvir conselho? Ou você prefere resolver tudo sozinho, né? Porque assim eu achava, falando de mim, que eu resolvia tudo sozinha. Porque eu sou boa, eu resolvo tudo sozinha. Nós somos bons mesmo, porque nós somos filhos de Deus. Mas nós não precisamos resolver tudo sozinho, nem resolver tudo no mesmo momento, né? Nós precisamos estar bem. Nós precisamos, aqui, segundo a Bíblia, segundo a psiquiatria, nós precisamos estar bem. Nós precisamos ser gestor de nós mesmos, gestores das nossas emoções. Então, eu quero terminar dizendo para você que ser gestor das nossas emoções é cuidar de nós mesmos, é respeitar o outro. Se você não tem uma resposta que vai ajudar o outro, fique em silêncio, né? Se você não está conseguindo identificar seus pensamentos, busque um profissional. E se você está buscando conhecimento, busque ler a Bíblia e buscar o conhecimento na área que você quer, né? Para que você seja gestor das suas emoções. E eu te desejo um ótimo dia. Quero te dizer que eu quero fazer vídeo todos os dias, baseado em conhecimento. Primeiro conhecimento, os princípios milenares. E depois conhecimento da ciência, da psiquiatria, da neurociência. Se você gostar, se inscreva no meu canal, me acompanha, para a gente juntos trocar conhecimento. E um abraço.